Bom dia, amados. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Uma alegria, um privilégio estarmos aqui para louvarmos, adorarmos o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Sim, Pai Celestial, Teu é o poder, Tu é a glória. Pai, nós sabemos que tudo vem do Senhor, tudo vem do alto, do Pai das luzes. Pai, nós sabemos, Deus, que o Teu amor sobre nós é derramado a cada dia, a cada manhã. A cada manhã renova a Sua misericórdia sobre nós. Temos oportunidade de, nesse dia, louvarmos, adorarmos, bendizer o Teu nome. E esse é o desejo, esse é o anelo do nosso coração. Nos prostrarmos diante do Senhor, adorarmos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo, Deus, que temos recebido da parte do Senhor. Pai, mas sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor expressou o seu amor de uma maneira tão sublime, tão intensa, tão maravilhosa, que a nossa mente não é capaz de compreender, não é capaz de alcançar. Ao dar o seu único filho por amor às nossas vidas, mesmo ainda estando afastados, estando em pecado, mesmo assim, Senhor, o seu amor por nós não diminui, não é abalado. Deus, e nós sabemos que o nosso propósito é agradar ao Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos nos voltar à Tua face. Saber que o Senhor ouve as nossas vozes, que o Senhor atende e que o Senhor está presente a cada dia, a cada instante nas nossas vidas. Deus, que o pulsar do nosso coração seja para agradecer ao Senhor. Queremos expressar gratidão ao Senhor por tudo, Senhor. A Tua palavra, e cantamos agora, dizendo que a Tua vontade, Deus, a Tua vontade deve ser feita. A Tua vontade em nós, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pai, é isso que nós queremos viver, nós queremos caminhar na Tua vontade, não na nossa, porque a nossa é cheia de falhas, cheia de erros, mas na Tua vontade. Deus, eu quero colocar cada pessoa aqui, cada pessoa que está nos ouvindo. Deus, sabemos que o Senhor conhece cada uma de uma forma tão especial, tão profunda. O Senhor sabe das dores, das angústias, da tristeza. Mas o Senhor vem para mudar, para transformar as nossas vidas. E nós nos abrimos para isso, Senhor. Nessa manhã nós pedimos, Senhor, vem sobre nós, toca as nossas vidas. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para agir, para fazer do Teu jeito. Obrigado porque o Senhor está presente nesse lugar, obrigado porque o Senhor está presente nas nossas vidas. Sim, Espírito Santo. Envolve-nos, mostra-nos o caminho. Queremos seguir pelo caminho que o Senhor preparou. O Senhor Jesus disse que Ele viria e prepararia um caminho, e nós queremos seguir, Ele é o único caminho, e é nesse caminho que nós queremos andar, sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas no centro da Tua vontade. Deus, somos gratos. E nesse momento que vamos compartilhar da Tua palavra, Deus, pedimos que o Senhor venha e fale conosco, que o Senhor nos prepare, que o Senhor tire todo o bloqueio, para que possamos nos expor à Tua vontade, para que ela venha cumprir o propósito pela qual ela foi lançada. Deus, nós queremos agradecer a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, cumprimente umas 2, 3, 4, 10 pessoas ao teu redor. Declare a paz do Senhor sobre ela. Nós estamos aqui também para adorar a Deus e para termos comunhão uns com os outros. Esse é o propósito de Deus, que tenhamos comunhão também como igreja, como corpo de Cristo, que possamos viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom.
Essa manhã eu quero, com a graça de Deus, compartilhar um pensamento com vocês e o título que eu pensei para essa ministração, para essa mensagem é 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso diz alguma coisa para você? Isso chama a atenção de algo para você? Assim, eu não me lembro quanto que dá essa conta, não sei fazer essa... Não, mas a gente quer falar em cima da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina coisas preciosas. Eu quero ler o texto que está no livro de Mateus, Mateus 18, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Até aqui a leitura da palavra. É interessante que Pedro ele vem conversar com Jesus, ele na presença de Jesus, ele vem fazer uma indagação. E ele chega e diz assim: Senhor, eu preciso perdoar mesmo? Eu preciso perdoar o meu irmão até 7 vezes? E eu acho, isso aí já sou eu que estou achando, porque quando a gente lê um texto, né, você pode colocar o tom de voz que você quiser. Você pode colocar o tom que você achar mais conveniente. Mas eu acho que Pedro, ele talvez tivesse chegado diante de Jesus, dizendo assim: Senhor, espera lá, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Eu acho que ele estava bravo, ele estava irritado. Ele chegou assim: quantas vezes eu vou ter que perdoar esse meu irmão? Até 7 vezes? Imagina, Pedro ele chega a vir dar uma dura em Jesus. Ele vem enquadrar Jesus. Fala assim: Será que eu vou ter que fazer isso? 7 vezes é muito 7 vezes. E Jesus, bem tranquilamente, vai assim: não, eu não te digo isso. Eu não te digo que seja 7, mas 70 vezes 7. E a Bíblia fala muito em número, e nós sabemos que os números têm significados. Os números significam alguma coisa. Sempre quando você está mencionando algum número, ele está expressando algo. E dizem que o número 7, ele representa a perfeição, porque ele junta o número 4 da terra, do homem, e junta o número 3, número de Deus. O número de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse representa os céus. E tem o número que representa a terra. E na terra, normalmente, quando você trata de algo, são 4. 4 estações do ano, né? As 4 estações, embora aqui em Curitiba não seja tão assim, às vezes no mesmo dia tem as 4 até. Mas tem vários significados, né, números que vão expressar o número 4. E somando o número 4 da terra e o número 3 dos céus, dá a perfeição. Porque nós cantamos aqui, né, que os céus venham, que os céus desçam sobre a terra, e que o que diz a palavra, que a vontade de Deus seja assim na terra como ela é no céu. Lá no céu eu vejo que é perfeito. Lá no céu é perfeito. Ele diz assim: mas tem que ser perfeito aqui também. Nós temos que viver nessa mesma perfeição. E eu vejo que era isso que Pedro estava perguntando. Ele estava dizendo assim: Senhor, o Senhor quer que eu seja perfeito? O Senhor quer que eu seja o número 7? Quer que eu perdoe 7 vezes? O Senhor está exigindo de mim uma perfeição? É isso que o Senhor pede? E quando a palavra fala 7, principalmente o povo judeu, eles entendem bem isso, porque eles caminham muito reto com isso. Deus fez o mundo em quantos dias? 7? Não, 6. No 7º ele descansou. Mas foram 7 dias. 7 dias. O 7º ele diz assim: vocês precisam de descanso. Descanso é de Deus. Descanso é de Deus. Às vezes a gente não para, a gente fica naquela correria no agito, mas Deus providenciou descanso para nós. Ele deu o modelo, ele falou assim: tome um dia para descansar. E o povo judeu, ele caminha muito assim. Eu tive o privilégio de estar lá em Jerusalém, em Israel, e
quando chegou na sexta-feira, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu vi que começou uma movimentação na cidade, todo mundo correndo, um agito, como é aqui na sexta-feira. Na sexta-feira você vê que a cidade parece que o movimento aumenta um pouco mais. E lá era também, da mesma forma ali, eles começavam a parar, mas daí para não fazer nada, é para descanso. Tanto que quando chegava no elevador do hotel, a partir da noite, já de sexta-feira até sábado, o dia inteiro, você não tem mais que apertar o botão do elevador. Ele vem sozinho e vai parando em todos os andares sozinho. Tanto para subir como para descer. Se você tem pressa, é melhor ir pela escada, né? Mas eles não vão pela escada. Eles falam assim, nós não podemos trabalhar hoje. Tudo isso é trabalho. Nós vamos... E vem o elevador e vai descendo e vai parando em cada andar. Então eles entendiam muito bem essa questão do número 7. De falar sobre o 7. Ter esse dia de descanso. E a cada 6 anos, no 7º ano eles também param. É um ano de descanso da terra. Isso era um número muito simbólico para eles. Inclusive, existe o jubileu. A cada 7 períodos, períodos de 7 anos, tem um ano do jubileu. Esse ano do jubileu, onde acontecem muitas coisas. Pela palavra de Deus, diz que no ano do jubileu, eles têm que se abster de qualquer trabalho agrícola. Eles não produzem, eles param. Eles têm que dar liberdade incondicional a todo escravo hebreu. Todo escravo tem que ser libertado. E tem que devolver o campo, todos os campos, aos seus proprietários originais. A cada período de 7 anos sabáticos, eles têm que fazer isso. Cada período desse. Normalmente, uma pessoa, ela não vive mais do que 3. Dificilmente alguém vai conseguir passar por 3 jubileus. Se ele nasceu bem no comecinho, quando coincidiu com o ano, e se ele viver 100 anos, ele passa por 3 na vida dele. Dificilmente chega a 3. Dificilmente chega a 3 períodos desse. E ali no jubileu, é o momento onde as dívidas e as penas eram perdoadas. As dívidas e as penas eram perdoadas. E todos os escravos eram libertos. Você percebe a profundidade do que Jesus está falando quando ele menciona esse número? 70 vezes 7. Não era um número aleatório, ele não estava dizendo assim, tantas vezes isso, podia ser 1000, podia ser qualquer número. Não, ele estava falando algo que tocava a vida deles de uma forma profunda. E o jubileu é tempo de reconciliação, tempo de festa, tempo de perdão, tempo da graça divina. Amados, e é para entender, Jesus estava falando para que eles pudessem entender perfeitamente aquilo que ele dizia. Às vezes nós buscamos mais revelação do que a compreensão daquilo que está acontecendo. Mas o que nós precisamos é ter atitudes. A revelação sem ação de nada vale. De nada vale ter revelação e não usar, não praticar, não fazer aquilo que a palavra diz para fazermos. E quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você faça isso 70 vezes 7. Ele está dizendo, é infinitamente mais, é mais. Não coloque um número tão limitado. Não coloque um número tão pequeno. É para a tua vida toda. Você vai fazer isso enquanto você viver, você vai fazer, Pedro. Enquanto você viver, você precisa perdoar. E é essa atitude, é isso que Jesus nos recomenda. Algo sem limite nenhum. Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu não quero que você seja perfeito. Aliás, Pedro questionando, ele diz assim, até quantas vezes vou perdoar o meu irmão? Ele não está falando de um ímpio. Ele está falando do irmão, da pessoa que está do lado dele, que convive com ele todo dia, que está todo dia junto. Ele diz assim, eu não estou exigindo que você seja perfeito. Eu quero que você seja mais do que isso. Mais do que perfeito. É esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele tem muito mais, e às vezes a gente pensa que é só na parte financeira. E eu quero mais.
Mas esquece que é mais em todos os aspectos. Deus quer derramar mais sobre as nossas vidas e que a gente tenha uma posição maior todo momento. Nós devemos manifestar Cristo nas nossas vidas. Essa é a forma de fazer. Jesus está dizendo assim, você pode fazer. E nós precisamos fazer isso. Aliás, nós podemos, nós devemos e nós temos que manifestar a vida de Cristo nas nossas vidas. Nós podemos fazer isso, nós podemos e devemos. E temos ainda. Nós precisamos tudo isso. Porque a palavra de Deus diz que a natureza toda, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza aguarda a nossa manifestação. E como é que a gente manifesta? Como é que eu manifesto o reino de Deus? Como é que eu vou manifestar a glória de Deus? Quando eu estou fazendo aquilo que a palavra diz que é para eu fazer. É dizer assim, é possível. Você pode viver isso. A criação está aguardando a manifestação dos filhos. Aqueles que vão dizer assim, eu perdoo, eu vou perdoar. Quantas vezes forem necessárias. Perdão é um dos assuntos mais relevantes. No entanto, ele é um dos mais destruidores quando nós não colocamos em prática. O perdão, ele causa um estrago, a falta do perdão causa um estrago tão grande. Deus fez para que nós tivéssemos relacionamento, para que nós nos amássemos. E é tão bom, né, viver assim, viver com amor, declarar, nós somos uma igreja que vive no amor, o amor ágape. É algo tão tremendo. Mas o perdão tem que fazer parte. Se o perdão não estiver constantemente associado, o relacionamento é destruído. Os relacionamentos são destruídos. E nós não vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Como eu falei, muitas vezes buscamos revelações e deixamos de ter as ações. E eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu estava na faculdade, dos cursos que eu fiz foi de fotografia. Não para tirar fotografia, mas a fotografia é o laboratório. Cuidar do laboratório. E eu fazia, e eu achava legal aquilo, né? De você revelar os filmes. Naquela época que era assim, né? Agora já não tem mais isso, agora é tudo diferente, né? Já foi mudado todo o contexto. Aliás, quem esteve aqui na palestra dos Amigos e Negócios na quinta-feira, se você não teve, você perdeu algo muito especial. Sinto muito dizer para você, você perdeu algo muito especial. Um panorama traçado com muita riqueza de detalhes, sobre principalmente essa área de tecnologia, para a gente entender, nos pontuar no momento que nós estamos e até para a gente poder traçar um plano para frente. Mas foi algo assim esclarecedor mesmo. Não percam esses eventos. Quando a gente faz esses eventos, não é para encher a agenda, não é para que a gente tenha uma semana ocupando o lugar várias vezes. Nós estamos criando algo para que você possa usufruir. Uma palestra dessa, se fosse ser cobrada, eu não sei quanto custaria, mas a gente forneceu e foi trazido gratuitamente para que você pudesse receber isso. Então, existem muitas mudanças. E quando eu fiz antigamente nesse curso de fotografia, eu lembro que não podia entrar nada de luz. Entrou luz, perdeu tudo. Né? O estresse era assim, não abre a porta, não faz não sei o quê, não abre a cortina. Entrou luz, perdeu tudo. E eu falei assim, e uma revelação que não resiste à luz, que não resiste à palavra de Deus, não vale nada. Não tem valor nenhum. Então, nós precisamos caminhar em cima das ações, das atitudes que devemos ter. E viver em unidade exige que a gente caminhe no perdão, para que o amor de Deus permaneça e para que os frutos venham, para que haja frutos, Tem um ditado que diz que a corda ela sempre vai arrebentar do lado mais fraco. Por isso que como igreja nós temos que estar em unidade. Temos que caminhar em unidade. Porque se houver um elo fraco, se um for fraco, rompe uma corrente. Pensa numa corrente. Vamos dizer que esse peso aqui está preso por uma corrente. Na verdade ele está por uma corda que, segundo dizem, aguenta 2 toneladas. Eu espero que aguente mesmo. Mas
imagina que nós prendemos lá em cima com uma argolinha, não tinha nada para prender, a gente pegou eu tenho aqui no chaveiro uma argolinha do meu chaveiro, eu tirei a argolinha e pus lá em cima. Adianta essa corda aguentar 2 toneladas se eu prendi lá em cima por uma argolinha de metal? Bem frágil. Vai romper. E se romper, deixa eu ficar mais embaixo aqui. Se romper, o que acontece? Vem para baixo tudo, né? Cai em cima da cabeça aqui. A corda sempre, a corrente sempre vai arrebentar no elo mais fraco. Por isso, como igreja, nós temos que caminhar todos no mesmo entendimento, todos fortalecidos. E onde é que eu vou buscar força? Onde é que eu me fortaleço? É na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E a palavra diz que nós devemos perdoar. E perdoar, nós sabemos disso, que não é um sentimento, é um mandamento. Jesus nos mandou fazer isso, Ele nos deu essa direção. Porque se Deus desse sugestão, eu teria a escolha de dizer assim, isso eu quero, isso eu não quero. Se alguém dá uma sugestão para você, você escolhe o que você quer fazer. Mas quando é uma ordem, é um mandamento, nós não temos escolha. E a palavra diz que nós devemos nos perdoar mutuamente. O perdão deve estar sempre presente. Efésios 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou seja, não é pela nossa boca, não deve sair nenhuma palavra. Nós não devemos falar, cuidar com o que falamos, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Cuidar que quando a gente fale, seja para edificação. Se não for para edificação, zíper. Fecha a boca. Fecha a boca. É melhor fechar a boca do que falar coisas torpes, palavras torpes. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo. Ou seja, se eu começo a falar palavras torpes, eu vou entristecer a quem? Ao Espírito Santo. Às vezes eu penso que eu vou entristecer a pessoa de quem eu falei. Mas é o Espírito Santo que eu entristeço. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Para fazer o que com isso? Livra disso. Deixa para trás, esquece. Bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar, devemos exercer o perdão. O perdão cura feridas. Quando eu perdoo, cura feridas, tira feridas naquele momento. É uma prática de restauração, uma prática restauradora nas nossas vidas. E é um privilégio para quem está dando. Se eu estou liberando perdão, é um privilégio para mim poder fazer isso. É um privilégio. Mas é um benefício ainda maior para aquele que recebe. O que recebe tem um privilégio ainda maior, um benefício ainda maior. E, no entanto, quando as pessoas estão em grupos de relacionamento, talvez seja onde isso seja menos colocado em prática. Muitas vezes em casa, na família. Quantas vezes a esposa ela não perdoa o marido, e o marido não perdoa a esposa, ou os filhos não perdoam os pais não perdoam os filhos, e rompe um relacionamento, não se fala mais, ou se fala o mínimo possível. Não tem conversa, não tem diálogo. Não, eu prefiro não falar, porque se falar pode ser mal interpretado. Então acha uma série de pretextos até para não ter o diálogo, para não ter a conversa. Mas o relacionamento, e quanto mais próximo, mais difícil é. É mais fácil eu perdoar uma pessoa que eu nunca mais vou ver na vida. Aliás, uma pessoa que eu nunca mais vou ver, é tranquilo. Eu nunca mais vou ver mesmo. Está perdoado, e nunca mais. Mas aquela pessoa que você vai continuar tendo um relacionamento, você vai continuar convivendo com ela. Amados, Deus ele nos perdoou, não porque nós merecêssemos. Nós não merecíamos o perdão. Nós não fizemos nada para merecermos o perdão. Nada. Nem arrependimento teve. Da nossa parte. No entanto, Deus, ele vem e perdoa. Ele perdoa. Às vezes a gente pensa assim, é Deus, né? É tão fácil.
Pois é, mas se nós temos que fazer o mesmo, como é isso nas nossas vidas? Como nós nos comportamos? Tanto que quando a gente vê alguém liberando perdão, sem nenhum compromisso, sem nem arrependimento, para nós é muito difícil. Ontem à noite, no culto dos jovens, eles passaram um vídeo aqui, eu falei assim, Deus, isso é do Senhor, isso é tremendo. E eu falei assim, vamos passar hoje de novo. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Esse vídeo é de uma... Segura um pouquinho. Essa mulher, ela teve o filho assassinado por aquele rapaz. Ele matou o filho dela. E ela teve a oportunidade, primeira vez, de conversar frente a frente, olhar nos olhos da pessoa que matou o filho dela. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fácil fazer isso, né? Mas, no entanto, é isso que a palavra pede para nós fazermos, para perdoar, para colocarmos em prática o perdão. Eu sei que muitas vezes dói. Eu sei que tem o sentimento, tem do outro lado, tem algo acontecendo aqui. Mas Deus fez assim conosco. Ele nos perdoou. O filho dele, o filho de Deus, morreu. Ele morreu. Ele deu a sua vida por nós. E Deus vem e diz assim, eu perdoo. Vocês estão perdoados os teus pecados todos. Os teus pecados estão perdoados. Amados, é algo tremendo o que Deus faz. E eu vejo que, porque a gente não entende o perdão, a Bíblia começa a comparar com outra coisa que talvez seja mais fácil da gente entender. Ela compara com uma dívida. Vai comparar com uma dívida. Porque talvez ali a gente consiga entender. Imagina, você deve 100 mil reais para uma pessoa. 100 mil reais. E a pessoa vem e diz assim, está perdoado. Eu te perdoo essa dívida. Como é que você fica? Ah, puxa vida. Fica triste, né? Não, você fica feliz. Uau, que maravilha, que beleza, estou perdoado. Não preciso mais pagar, não. Aleluia, glória a Deus. É uma alegria, é uma felicidade. Isso vai trazer paz. Porque o outro perdoou, tira um peso enorme e traz essa felicidade. Para que a gente possa entender o que é o perdão. Para que a gente possa entender, é tirar um peso, tirar uma condenação, tirar tudo isso. O nosso padrão para o perdão é o padrão de Jesus. Por isso que Jesus diz assim, não é só 7 vezes, 7 é pouco. É 70 vezes 7. É muito mais, é infinitamente mais. Perdoando uns aos outros, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Devemos fazer da mesma forma como recebemos. Eu fui perdoado, essa a parábola que tem lá do credor incompassivo na Bíblia, fala sobre ela.
Ele foi perdoado de uma dívida grande, no entanto tem uma pequenininha lá que ele vai exigir. Eu quero que me pague, você tem que me pagar. É a mesma coisa que a gente faz, é a mesma atitude que nós tomamos. Nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, a mesma atitude dele. Tem pessoas que querem se nivelar por baixo. Eu vou fazer assim mesmo, eu vi o fulano fazendo, eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual. Mas nós temos que nos nivelar por cima, não é por baixo. Nosso modelo é do alto, não é daqui de baixo. É aqui em cima que nós vamos caminhar. É desse jeito. Se eu quiser me nivelar por baixo, nós vamos caminhar rasteiramente. E não é isso que Deus quer para nós. E o Senhor diz que da mesma forma como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar também. E Jesus, Ele veio, enfrentou tudo, passou por todas as coisas, para que nós pudéssemos saber que nenhuma tentação, nenhuma injustiça que tenha acontecido, vai nos impedir de suportar todas as coisas. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5, versículo 18, diz assim, 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, somos representantes, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, nos tornamos justiça de Deus, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. E Ele liberou todo pecado. Ele sofreu tentação, Ele sofreu injustiça. Ou você acha que Cristo não sofreu injustiça, não foi injustiçado? No entanto, Ele estava na cruz e Ele diz assim, Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A nossa dívida fazia separação de nós e Deus. E Cristo veio para resgatar e pagou um alto preço. Pagou um alto preço para que pudéssemos viver essa vida e essa vida abundante. Isaías diz o seguinte, livro de Isaías, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas fomos curados. Trouxe cura para nós. O meu guia lá em Jerusalém, ele fala assim, ele era judeu e ele se converteu, né? Ele se converteu ao cristianismo. E ele falou assim, eu me converti quando eu li esse texto de Isaías. Eu olhei esse texto, eu falei assim, porque eles leem só o Antigo Testamento, né? Ele falou assim, e eu li Isaías 53, eu falei assim, esse é Jesus, e eu sei que é Ele. E ele sabia que ali houve uma mudança na vida dele. Muitas vezes a gente se acha fraco e incapaz, e diz assim, eu não consigo. Esse padrão é muito alto para mim, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se maior é o que está em nós, eu consigo, eu posso. Se está em mim, eu vou poder. Se Deus está em mim, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir liberar, eu vou conseguir caminhar dessa forma. Amados, e nós precisamos buscar e expressar isso. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. No mundo, a gente vê vingança, vê rancor, vê terrorismo, vê tantas coisas. Mas em nós tem que ter diferença. Porque Deus quer restaurar em nós o amor. A palavra diz que o amor de Deus, Ele nos constrange. Eu fico constrangido diante do amor de Deus. Por quê? Porque eu erro, porque eu falho, porque eu peco, porque eu me afasto, porque eu reclamo, porque eu resmungo. No entanto, Deus continua me amando. Por isso eu fico constrangido. Eu falo assim, Deus, eu não mereço esse amor. Mas Ele continua amando. Ele não vai parar de amar. E Ele diz que nós devemos viver da mesma forma. Viver da mesma forma, experimentar as mesmas coisas. Assim como o diabo tentou enganar Jesus, ele quer enganar a mim e a você. Da mesma forma como ele tentou enganar a Jesus. Em Hebreus 12,
No versículo 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele está dizendo: eu sei que tem horas que dá cansaço, sei que tem horas que dá desânimo, mas não faça isso. Não faça isso, prossiga, olhe para o alvo, olhe para o Jesus, é só para Ele. Jesus estava ali na cruz, ele diz assim: tetelestai, está consumado, está pronto, terminou, acabou, está paga a dívida, está quitado, paguei até o último centavo, dívida concluída, paga. E é isso que Jesus faz. E Ele está dizendo assim, principalmente na oração do Pai Nosso, nós cantamos esse louvor agora no começo, mas na oração do Pai Nosso nós dizemos, né, e repetimos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Do mesmo jeito, eu estou dizendo: Deus, pode agir do mesmo jeito que eu faço. Se o Senhor agir comigo do mesmo jeito que eu ajo, está tudo certo. E como que eu ajo? Eu não perdoo, aliás, eu guardo raiva, eu guardo rancor, de todas essas coisas. Nós precisamos usufruir dessa sensação de liberdade, de quitação, de dívida paga, sem nenhum peso. Esse peso é que nos impede de caminhar. Muitas vezes nós paramos, desistimos, porque está muito pesado. A gente não consegue caminhar porque estamos carregando uma carga que não era para carregar. Nós estamos levando um peso que não precisávamos levar. E eu posso simplesmente largar isso tudo e dizer: tá bom, eu não quero mais. Eu estou deixando de lado. E a Bíblia vai nos mostrando como que nós devemos perdoar, como nós devemos fazer em cada situação. A Bíblia diz que quando estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, pare, vai lá e perdoa antes, quando você estiver ali orando. Nós precisamos orar e liberar o perdão, senão nossas orações não chegam diante de Deus. Muitas vezes a gente está com o coração duro, com o coração peludo, e quer que as nossas orações cheguem diante de Deus. Não é possível. Eu tenho que largar tudo isso. A palavra de Deus diz assim: quando estiver orando, se tiverem alguma coisa contra outra, aliás, a gente fez isso aqui no dia da vigília, na sexta-feira. Tem alguma coisa contra, vai lá e libere perdão. Porque a gente está orando, está buscando a presença de Deus. Que adianta eu buscar a presença de Deus, se o meu coração ainda não está preparado para isso, não está liberado dessas coisas? Para que Deus, o Pai Celestial, perdoe os seus pecados. Mas se nós não perdoarmos, o Pai Celestial, que está no céu, também não perdoará. Amados, não vale a pena segurar, não vale a pena reter. Às vezes a gente justifica, traz tanta desculpa. Não, aquela pessoa não merece. Você não é juiz, ninguém te colocou de juiz. Nós não estamos aqui para avaliar quem merece ou quem não merece. Ou você acha que essa mãe que falou aqui, ela reconheceu que aquele rapaz merecia o perdão? Não merecia, não merece. No entanto, ela fez a atitude que ela tinha que fazer. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o que precisa ser feito. É o que nós precisamos fazer. Nós tivemos todos os nossos pecados perdoados. Toda uma dívida impagável. Eu falei em 100 mil, pense em mais. Se você consegue pagar uma dívida de 100 mil, pense numa dívida maior. Impagável. E nós não precisamos e não podemos andar com o nosso coração cheio de mágoas, cheio de rancor. Seja lá o que tenha acontecido. As pessoas nunca vão pensar como você pensa. As pessoas não vão pensar igual a você. Elas não irão concordar com você em todas as coisas. Dificilmente vai conseguir essa unanimidade. Mas mesmo assim, não é para ter nenhum desajuste. Jesus, ele não tinha nada contra ninguém.
Ele não guardava nada. E nós devemos viver dessa maneira, da mesma maneira que Jesus, perdoando. O perdão, queridos, ele é mais importante do que a oferta. O perdão é mais importante do que a oferta. Embora a gente ouça mais falar de oferta do que de perdão. Tem muita gente tomando muito tempo falando de oferta. A gente aqui na igreja, então, como decisão, a gente fala assim, o dízimo, oferta, é uma decisão. Eu não preciso forçar ninguém a fazer. É espontâneo, eu faço porque eu sou grato, porque eu reconheço de onde veio. Mas tem muita gente incentivando, olha, oferta, 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 você tem que ofertar, tem que ofertar, tem que ofertar. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar. Aliás, diz em Mateus 5:23, Mateus 5:23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali, você está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, aqui no gasofilácio, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. É isso que a Bíblia diz. No entanto, a gente ouve o contrário. Não, a oferta é importante, vem e traga. Não, o mais importante é a gente estar com o coração limpo, livre de todas as coisas. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar e pronto. Depois eu venho com o coração grato, com o coração rendido. Deus, obrigado. Obrigado porque eu pude pôr em prática a tua palavra. Obrigado porque eu pude fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. É isso. A maior oferta que você pode dar, a maior oferta que você pode dar é o teu coração, a tua vida. É ali que você dá a maior oferta. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. 70 vezes 7 não é muito. Não é muito, não. Não é tanto. 70 vezes 7 é a nossa entrega total. É o número da nossa rendição. Deus nunca pede para nós aquilo que Ele já não tenha nos capacitado e nos dado antes. Tudo que Deus faz, Ele já nos deu antes, Ele já mostrou como fazer, Ele nos capacita. E nós sabemos que não tem nada melhor do que sermos livres na presença de Deus. Livres na presença de Deus. Muitas vezes a gente acha que o cristão ele é caracterizado por aquilo que ele não faz. O cristão, que é cristão, ele não bebe, não fuma, não joga, não faz isso, não faz aquilo. A gente coloca mais daquilo que ele não faz, quando a gente devia estar olhando aquilo que ele faz. O que o cristão faz? Ele perdoa. Essa atitude é um cristão? Então é isso que eu vou fazer. Mas a gente fica mais no não. Aquilo que ele não faz, é isso que eu quero. É isso que eu vou seguir. Pronto, porque é mais fácil, né? Eu não faço. Não fazer é muito mais fácil que fazer. Não fazer, pronto, eu vou ficar aqui. Pronto, já estou bem. Se eu não fumei e não bebi, eu já tenho uma vida reta. Eu já sou santo, já sou puro, já posso até apontar o dedo para os outros. Já posso até apontar. Agora faça aquilo que a palavra diz para fazer. Perdoe, não fique com isso, não fique retendo. É mais difícil, é mais difícil. Estevão, ele estava ali sendo apedrejado. Já lançaram pedra em você alguma vez? Não, né? Isso não acontece nunca, só lá na China. Mas ele estava sendo apedrejado. Todo mundo lá, eu sou bom, essa eu não erro. Você está bem na pinha. E atirando pedra. E ele ali, clamando pela presença de Deus. E diz assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Já pensou nessa atitude de Estevão? Levando pedrada, diz assim: Pai, não impute esse pecado a eles. Não impute esse pecado a eles. Isso é a atitude que um cristão deve ter. Não importa a circunstância que está vivendo, ele perdoa. Ele teve uma morte horrível. Não é fácil perdoar sendo apedrejado. Não é fácil.
No entanto, ele perdoou, ele pôs em prática. E nós devemos aprender com a Bíblia como fazer. Davi, ele ensina uma atitude, ele se rendendo diante de Deus. Eu acho tremendo o livro de Salmos, porque é um livro de rendição. Se render diante de Deus. E no Salmo 7 diz assim, versículo 3, Salmo 7:3: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei, perdoei ao que me oprimia sem causa. Ele está dizendo assim, se tem alguma coisa, se eu fiz algo aqui, me chame a atenção, me traga isso no conhecimento. Porque eu perdoei aquele que me oprimia sem nenhum motivo. Eu liberei perdão. Eu fiz dessa forma. E diz assim, se eu fiz algo, se eu mantive isso, que o meu inimigo me alcance. Que o meu inimigo me alcance e lance minha honra ao pó. Eu quero ir para o pó, quero ir para o chão. Eu falei assim, eu não quero ser desse, eu não quero caminhar desse modo. Quando a gente está apanhando, quando a gente apanha porque merece, não sei se você já apanhou, já levou uma surrinha, uma varada, já? Quando você mereceu, quando você fez arte, você sabe, eu mereci fazer isso. Agora imagina sem merecer, apanhar sem merecer. E você fala assim, tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo. Amados, e muitas vezes a gente vê esses litígios, essas brigas entre os irmãos. Eu não estou falando dos irmãos dentro de uma igreja só. Estou falando de igreja não como denominação, mas como corpo de Cristo. Litígio entre irmãos. E a Bíblia diz que isso não é bom. Não é bom. A briga entre pessoas não é bom. 1 Coríntios 6, Paulo está ensinando coisas tão tremendas que a gente devia colocar em prática sempre, ouvir sempre, prestar atenção. Porque muitas vezes a gente segue pelo caminho da briga, segue pelo caminho da discussão, do litígio. 1 Coríntios 6 diz assim, versículo 1: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Paulo está dizendo, eu quero que vocês fiquem com vergonha agora. Eu quero que vocês fiquem rubros. Mas eu quero que vocês vejam isso. Em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. Isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa completa derrota. Só o fato de ter o litígio já significa uma derrota completa. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo. Isso contra irmãos. A Bíblia alertando, para com isso. Para com essas brigas, para com as discussões, para de ver quem que tem razão, quem que... Não, chega. Só o fato de ter isso já é vergonha. Nunca deveríamos entrar na justiça contra um outro irmão. Nunca. Isso nunca deveria acontecer. E nós sabemos que a igreja ela é esse lugar de vínculo. Assim como a família, a igreja também é um lugar de vínculo entre as pessoas. E mesmo que haja atrito, devem ser resolvidos. Devem ser resolvidos. A pessoa que está do teu lado, ela também está ali para te ajudar, para ajudar você a corrigir tantas coisas na sua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, irmão, eu preciso de você. Me ajude. Me corrija. Às vezes a gente precisa ser corrigido. Às vezes a gente precisa ser corrigido. Aceita isso. Não precisa levar a coisa para uma briga que vai se prolongar.
A igreja é o lugar de exercer a misericórdia de Deus. Nós devemos exercer. A misericórdia ela é dada quando a pessoa não tem como pagar. Se a pessoa não tem como pagar, a misericórdia vem e resolve. Então nós precisamos da misericórdia, Deus. Nós precisamos externar a mesma coisa. As pessoas podem pisar, podem caluniar você, mas você não vai pagar da mesma moeda. Você não vai devolver. Aliás, é o que Jesus diz. Antes era assim, olho por olho, dente por dente. Era dessa forma. Mas vocês não vão fazer desse jeito. É um outro padrão. É uma outra mentalidade de vida. É assim que nós devemos fazer, lançando fora todas as coisas, lançando fora o pecado, tirando toda a mágoa, toda a tristeza, toda a ira, todo o rancor. Viver como é para ser vivido, a vida como é para ser vivida, como Deus quer que vivamos a nossa vida. Em Mateus 5,38 diz assim, esse texto que eu estava falando, não viram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece a outra face, oferece também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve a capa também, leva tudo. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele 2. Se dê a quem pede e não volte as costas àquele que pedir algo emprestado. Orientações da Bíblia. Nós devemos dar, devemos liberar. Aliás, com relação a isso, muitas vezes acontecem algumas coisas. A pessoa vem pedir e acontece muito na igreja. Meu irmão, me empresta um dinheiro, me empresta não sei o quê. Não faça, a não ser que você já concorde que você está dando. Já vá pensando assim, eu não vou emprestar, eu vou dar. Porque às vezes você empresta, aquela pessoa ela vai embora da igreja. Ela prefere se desviar e vai embora e não quer mais ter o contato. Quando você pode simplesmente, está perdoado, meu irmão. Está perdoado isso. Não precisa se afastar, não precisa perder o relacionamento. Então não faça. Quantas pessoas já saíram da igreja por causa disso? Para não ter que encontrar aquela pessoa. Não empreste cartão de crédito, não empreste o cheque. Os mais jovens não sabem o que é cheque. Sabe o que é cheque? Ninguém usa mais cheque, né? É só cartão agora. Mas o cheque, não empreste o cheque. Vai ter problema. Não faça isso. Não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena. É para se afastar. Muitas pessoas, elas saem, elas se afastam da igreja. Ser fiador, né? Outra coisa boa. Pastor, eu não posso ser fiador, a Bíblia proíbe eu de ser fiador. Não, não proíbe. A Bíblia, na verdade, não proíbe você de fiador. Pode ser sim. Pode ser. É o que a Bíblia diz. Só que você já tem que estar pronto para pagar. É isso sim. Você pode ser fiador, mas esteja pronto para pagar. E pagar com alegria. Eu tive o privilégio de pagar essa dívida, Deus abençoe. Mas é isso que tem que acontecer. Não adianta você ficar aguardando. Eu fui fazer e agora não me pagou e eu estou aqui passando por isso, por aquilo. Não, esteja pronto para quitar essa dívida. Você assumiu esse compromisso. É melhor não fazer. É melhor não fazer. A minha mãe, com os ditados dela, sempre diz que ela diz que é assim, mais vale você ficar corado um segundo na vida do que pálido o resto dela. Você fica corado, que vergonha, eu vou ter que dizer não para o meu irmão. Não vou ser teu fiador. Do que ficar pálido, do que ficar sofrendo o resto da vida. Mas se você fez, ok, eu vou fazer, está tudo certo. Se você não pagar, eu vou pagar. Eu estou aqui para pagar. É isso que eu vou fazer. E tem que ser esse pensamento, a gente não pode pensar diferente, senão começam os atritos. E aí, aquele lá me fez isso, eu nunca mais vou perdoar aquela pessoa. Nunca mais. Perdoa de uma vez, para de ficar preso nisso. Fica preso numa dívida pequena lá. Libera. Nós tivemos um caso de uma pessoa que a gente atendeu, e com ele ele foi fiador do pastor dele, né? Ele acabou fazendo a fiança do pastor. E imagina o que aconteceu. Ele não pagou. E aí ficou a dívida, ele estava perdendo a casa, e a dívida por fiança perde o imóvel. É bem de família, perde o imóvel. E aquela confusão, aquilo tudo, eu falei assim, Deus não me deixou ficar quieto. Eu falei assim, meu irmão, eu preciso intervir aqui.
eu preciso agir aqui. E nós começamos a ajudá-lo naquela situação. Não para cobrar do outro ressarcimento, nem para nada disso. Mas como ele resolveu para não perder a casa dele. Ele não só não perdeu a casa, como eu não vou contar a história, que é uma história muito longa, mas é algo de Deus, algo de Deus. Aquela casa, o valor que ele tinha naquela casa, quando ele vendeu, o que ele recuperou foi aquela casa, que era o bem de família. Ele não perdeu. Quando ele recuperou aquela casa, o valor da venda dessa casa foi o que deu para ele dar entrada a um negócio, mas um negócio, ele teve tanto lucro nisso, tanto lucro, que ele não teria fazendo negócio em qualquer lugar nenhum do mundo. Ele não teria. Deus mudou aquilo de um jeito, e eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Deus que pôs a mão. Porque o Deus é o maior interessado em todas as coisas. Mas primeiro ele precisou dizer assim: eu vou enfrentar essa situação, eu não vou brigar com o pastor, nada disso, eu só quero resolver. E ele foi lá, a gente ajudou, ele parcelou, pagou, e Deus multiplicou esse valor, assim, eu não sei quantas vezes mais, mas é muitas vezes mais, muitas vezes mais. Então, nós precisamos entender que debaixo da palavra de Deus, nós vamos ser beneficiados. O maior beneficiado vamos ser nós. A gente fala assim, não empreste, não faça. Não que a gente não vá atender, imagina. Como igreja, a nossa obrigação é atender as pessoas. Nós temos atendido aqui. Ninguém vai passar fome. Nós não vamos deixar que ninguém, estou na igreja, estou lá, estou passando necessidade, ninguém olha para mim. Não, todo mundo vai ter o alimento. Nós temos aqui o projeto Maná. Estamos montando, aliás, está bem montadinho ali no barracão do lado, no anexo aqui. Nós temos ali já as prateleirinhas, tudo bacaninha assim, para montar as cestas básicas, para atender as pessoas nas necessidades. Eu tenho pedido para as pessoas, tragam, contribuam com isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, a cesta não vai ser mais montada a nosso critério. A pessoa vem, ela tem ali um vale cesta, um vale tantos itens de alimento. Como parece um mercadinho ali, a gente pôs umas prateleirinhas ali, parece um mercadinho, ela vai lá e se serve dos itens que ela precisa, dos itens que ela quer. É isso aqui que eu preciso, isso aqui eu não uso, então faz somente o que ela precisa. Então nós queremos atender as pessoas assim, então ninguém vai passar fome aqui, ninguém vai passar necessidade. Como igreja, nós estamos aqui para ajudar, para caminhar junto com as pessoas. Entender que o perdão deve ser colocado em prática todos os dias. Eu devo perdoar, 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 70 vezes isso então. E vamos ficar perdoando o tempo todo, liberando perdão, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós temos o melhor modelo a ser seguido. Não existe um modelo melhor para seguirmos do que o modelo de Jesus. Todos nós olhamos para o alvo, nós prosseguimos olhando para Jesus, e eu tenho que desejar ser igual a Jesus. Eu não preciso ser igual a um homem, o meu alvo não é ser igual a tal pessoa, meu alvo é ser igual a Jesus. Se ela se parece com Jesus, eu vou acabar ficando parecido com ela, mas ela tem que ser igual a Jesus. O meu modelo é Jesus, é assim que nós devemos caminhar. E eu quero ler um último texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Sendo insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Nós devemos morrer para o pecado e viver para a justiça de Deus. Deixar todas as coisas, viver nesse novo modelo, nesse novo padrão. Não é um novo porque já tem há tanto tempo, mas é um novo porque continua sendo um desafio para nós vivermos o padrão de Cristo.
Você percebe quantas dificuldades, quantas lutas nós temos para fazer exatamente o que Jesus fez, exatamente o modelo que ele fez. E ele diz assim, no questionamento de Pedro: ah, Senhor, o Senhor quer que eu seja perfeito, né? O Senhor quer que seja desse jeito. Ele falou assim: não, é mais ainda. Quando Jesus diz assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, você está pensando no poder. Ah, eu vou impor as mãos e vou sair curando todo mundo, e vai sair um monte de gente gritando, e as pessoas vão me admirar por causa disso. Ele está dizendo: você vai perdoar mais do que eu perdoei, você vai fazer mais do que eu fiz. É isso, queridos, é fazer mais do que Jesus fez, é o modelo dele. E a gente só quer o poder, só quer o empoderamento. Não, são atitudes de relacionamento, de restaurar o amor, para que o amor seja sempre presente. Se nós queremos viver o amor de Deus, e é possível vivermos o amor de Deus hoje sobre a face da terra, nós precisamos pôr em prática coisas simples, atitudes que vão nos levar à presença de Deus, dizendo assim: ah, esse sim é meu servo amado, esse sim entendeu o propósito de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa ter esse entendimento, e principalmente que a gente possa ter essas atitudes de perdoar 70 vezes 7, sabendo que quando eu faço isso, eu estou fazendo assim como Jesus, eu estou seguindo os mesmos passos de Jesus, e Ele tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas. Nós servimos, nós damos, e Ele vem e age mais, Ele vai nos levantando ainda mais. Essa é a caminhada cristã, essa vida cristã que nós precisamos viver. Eu quero convidá-lo a ficar em pé, quero orar com vocês. Se você tiver liberdade, quiser erguer sua mão em direção ao trono de Deus, quero abençoar a sua vida. Pai Celestial, nós sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela vem para cumprir o propósito pela qual ela foi lançada, ela foi liberada. Deus, e nós amamos a Tua palavra. Amamos a Tua palavra porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. Pai, obrigado, Senhor, por esse entendimento acerca do perdão, mas mais do que isso, para que possamos pôr em prática e viver o perdão a cada dia nas nossas vidas. Pai, eu quero colocar o meu irmão, a minha irmã, cada pessoa aqui presente diante do Senhor. Pai, aquele que por algum motivo deixou entrar alguma raiz de amargura, alguma tristeza, alguma ira, algum ódio, que tenha rompido algum relacionamento com alguma pessoa, porque não conseguiu liberar o perdão, não conseguiu tirar essa mágoa que trouxe tantas dores. Pai, nós queremos liberar agora, queremos declarar a cura, principalmente na vida daquele que tem se entristecido, a cura nos sentimentos, nas emoções. Deus, para que possamos não mais agir por emoção, mas por aquilo que o Senhor tem. E grandes coisas tem o Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Pai, nós queremos aprender com o Senhor, queremos aprender com Jesus e pedimos, Espírito Santo, venha nos ajudar. Nós não queremos entristecê-lo, e sabemos quando existem essas situações, vem a tristeza no Senhor, mas mais do que isso, vem a tristeza em nós. Deus, e nós nos prostramos diante do Senhor, arrependidos. Temos entendido como igreja esse tempo de humilhação, de arrependimento, mas isso não é só para convencer o Senhor, mas é para que o Senhor venha agir em nós ainda mais, para que o Senhor venha mudar e nos moldar, transformando as nossas vidas, que possamos pôr em prática tudo aquilo que a Tua palavra diz, que possamos liberar o perdão a cada pessoa e viver em paz com todos, que possamos viver em unidade, Senhor. Eu quero declarar tempo de cura, de restauração em famílias, nas casas, nos lares. Pai, aquele que tem andado abatido por situações que tem vivido, por tristezas. Deus, eu quero declarar a presença do Teu Espírito nessa casa.
para que haja uma mudança, haja transformação. No relacionamento entre as pessoas, entre amigos, entre irmãos. Deus, que possamos viver com paz com todos, como a Tua palavra quer que vivamos. Deus, e principalmente que o Teu amor que cobre uma multidão de pecados, venha sobre nós, com uma ação restauradora, nos purificando, nos limpando. Deus, nós somos gratos a Ti, nós somos gratos a Ti, somos gratos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.